Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo em dia de jogo, tá acabando sendo ofuscado, né, o Campeonato Brasileiro por causa da polêmica envolvendo CBF, Copa do Brasil. Vamos bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, é a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Cruzeiro e Vasco, as odds vou botar aqui, ó, 1,82 para a vitória do Cruzeiro, 3,54 para o empate, 4,53 para a vitória do Vasco da Gama. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado Primeiro Depósito ou Pix no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, além de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vou começar aqui, daqui a pouco eu vou falar aqui do jogo, de logo mais, né, vou trazer a escalação, inclusive uma escalação que já não me agrada, provável escalação, enfim. Mas eu quero falar primeiro sobre sobre a polêmica que eu trouxe ontem, que é a decisão da CBF de mudar as datas dos jogos de volta na Copa do Brasil. A repercussão é bem negativa. Vou trazer aqui para você um vídeo do presidente Pedrinho falando sobre o assunto. Eu falei ontem aqui, né, que a CBF, atendendo a pedido do Flamengo, mudou o calendário da Copa do Brasil, jogando os jogos para o final de semana, prejudicando tanto o Vasco quanto o Corinthians. Porque você antecipa um jogo do Vasco contra o São Paulo, eu falei que seria que o Vasco ia para São Paulo, mas logo depois eu falei, não, é em Brasília. O Vasco vem para Brasília jogar com o São Paulo no meio de semana, uma partida importante, tem que fazer essa viagem para depois jogar uma decisão na Copa do Brasil. A mesma coisa o Corinthians. O Corinthians, que está brigando para não cair, que ainda tem uma situação pior, além de ter que antecipar um jogo importante, vai ter que jogar esse jogo importante depois de uma data FIFA, desfalcado de jogadores, e a CBF de quebra ainda favorece o Fluminense, porque o Flamengo vai meter um time B, reserva, já está um manhaco o time titular do Flamengo, contra o Fluminense, para poder poupar para encarar o Corinthians no final de semana. Obriga o Corinthians a jogar com o time titular no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está brigando para não cair, às vésperas de uma decisão na Copa do Brasil, e faz o Flamengo entrar com o time reserva para encarar o Fluminense, que é adversário direto do Corinthians, na briga para não cair. Olha a covardia, a pilantragem que a CBF está fazendo com o Vasco e o Corinthians, só para poder favorecer o Flamengo. Aí eu vi um imbecil, um bocó, que faz conteúdo aí nessas redes, aí, falando que qual que é o benefício que o Flamengo está tendo de jogar com os titulares? Ou animal, o Vasco, o Corinthians, todo mundo jogou com desfalcado por causa de data FIFA. Por que o Flamengo tem que ser melhor que os outros? Por que o Flamengo tem que ser favorecido nesse sentido? Por que tem que se mudar tudo para o Flamengo não ser prejudicado? E os outros times tiveram que jogar desfalcado. Você entendeu, Anta? Então vou deixar aí o Pedrinho, logo depois que eu fiz o vídeo aqui, saiu um vídeo dele, e o Pedrinho, além de bater na CBF com relação à mudança do jogo, que ele fala que é injusta, beneficia diretamente o Flamengo e o Atlético Mineiro, ele ainda joga uma indireta com relação à arbitragem. Só faltam eles escolher o árbitro. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro.
O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco. Bom, o Corinthians também, indignado com a situação, lançou uma nota de repúdio falando que é inadmissível uma decisão tomada em favor de um clube em detrimento de outros, tá? E ainda mais, tá? Se o Vasco, o Pedrinho gravou esse vídeo, o Corinthians lançou uma nota, saiu agora no UOL hoje que o Corinthians estuda o regulamento da Copa do Brasil para poder entrar na justiça e pedir o cancelamento dessa mudança de data, tá? Tem um tempo hábil, tem um tempo ali, e aí o Corinthians vai estudar ali, através do Augusto Melo, presidente do Corinthians, vão tentar, via justiça, reverter essa situação. Agora, tem um monte de página, canal, que tá colocando aí que o Corinthians não vai entrar em campo, né? Inclusive eu vi vascaíno falando, olha, enquanto o Pedrinho tá gravando videozinho, lá no Corinthians o bicho tá pegando, não vão entrar em campo. Olha, não cai num papo furado dessas páginas e capas e vídeos, que isso é para ganhar visualização, tá? Se não tiver alguma coisa na justiça, se a CBF determinar que é para entrar no sábado, vão fazer essas capas e no sábado vão estar os trouxa, os otários, sentados assistindo o jogo, sábado e domingo. Então, esse papo de que não vai entrar em campo, isso é só para ganhar visualização, tá? Então, vai entrar em campo sim. Vai entrar em campo sim, a não ser que consiga reverter na justiça. Aí, beleza. Agora, se a CBF manter a decisão, pode chorar, pode espernear, pode fazer capa legalzinha para ganhar visualização, mas vão entrar em campo e vão jogar, até porque esses times comem na mão da CBF. Todos os presidentes acabam acatando as ordens. E esse negócio de não vai entrar em campo, não existe não. Porque você não entra em campo, você é penalizado com exclusão de campeonato. E você vai deixar de ganhar dinheiro? Você vai deixar de participar de campeonato? Então isso é papo furado, tá? Isso é conversa fiada. Vou deixar a opinião de dois jornalistas, um corintiano e um que nem corintiano é. Um é o Chico Garcia, gremista, fala da situação, né? E o outro é o Benja, que esse é corintiano, revoltado com o que a CBF fez. A CBF cede aos pedidos e anseios, especialmente do Flamengo, troca as datas da Copa do Brasil, das semifinais, com datas do Campeonato Brasileiro e prejudica, sim, escancaradamente, Corinthians e Vasco. Eu vou te explicar como é que ficou essa história para você entender. O que a CBF fez? Emitiu uma nota na noite deste sábado, alterando a data inicial das semifinais da Copa do Brasil, com o jogo de volta, que seria lá ou 16 ou 17, a data base, né? A semana seria 16, 17 de outubro, quarta ou quinta-feira. Data FIFA termina no dia 15 de outubro. A CBF disse que esses jogos, eles serão do Campeonato Brasileiro, que aconteceriam no final de semana seguinte, 19 e 20. E marcou a semifinal da Copa do Brasil, a volta, para o final de semana, 19 e 20, antecipando os jogos da rodada do Brasileiro para esse meio de semana. Não dá. A CBF ela escolheu priorizar um clube, e assim, nada contra o Flamengo, nada contra o torcedor do Flamengo, que deve estar achando lindo, deve estar achando legal, deve estar achando que eu estou em São Paulo, né? Que nós paulistas, né? Mesmo eu não sendo São Paulo, paulista, mas estando aqui, estamos olhando só por um lado. Não, gente, não. O fato do Flamengo ter desfalques por conta da data FIFA, ele não será o único. Ah, mas ele tem mais jogadores convocados? Bom, mas aí não é culpa de ninguém, né? Não é culpa do Flamengo, mas não é culpa do Corinthians também. E aí, quando o Corinthians, que tem que jogar no Campeonato Brasileiro, que
visivelmente é a prioridade da temporada. O Corinthians está jogando nas Copas e tá legal e tal, mas a prioridade é o brasileiro. Aí ele pode jogar, depois da data FIFA. Aí ele pode. Então não faz sentido, gente. Essa troca não fez sentido algum. Especialmente porque os clubes pediram. Eles disseram, ó, vocês não façam isso com a gente, tá? E eles fizeram. Fala, meu povo. Cara, a CBF mudou as datas da semifinal da Copa do Brasil, porque o Flamengo foi lá pedir. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. É a falta de credibilidade, uma falta de seriedade. Quer dizer, o Flamengo vai lá pedir para troca. Por quê? E Corinthians vai ser prejudicado, o Vasco também acaba sendo prejudicado. Cara, que vergonha isso que fazem no futebol brasileiro. Por isso que ninguém mais acredita na CBF, ninguém confia na CBF. Por isso que não conseguem arrumar nenhum treinador para a seleção brasileira, depois daquele mico do Ancelotti, aquela vergonha. Mas não pode aceitar, cara. Corinthians e Vasco não podem aceitar essa mudança desses jogos. Qual o motivo? Por quê? Bom, para finalizar o vídeo, agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, que acabou, como eu falei, sendo deixado para segundo plano. É claro que estão pensando muito nessa semifinal de Copa do Brasil. Mas hoje o Vasco entra em campo às 18h30 no Mineirão para encarar o Cruzeiro. A primeira partida foi em São Januário, no primeiro turno ficou 0-0. Eu vou trazer aquela escalação e vou trazer a provável escalação de hoje. No jogo que terminou 0-0, o Vasco entrou com Léo Jardim, PH, Michael e Vitor Luiz, tá? Léo Jardim, PH, Michael, Léo e Vitor Luiz. Galdames e Zé Gabriel era a dupla de volante. E olha, o Vasco não tomou gol, hein? Galdames e Zé Gabriel, Rossi, JP e Adson e o Verratti no ataque. Esse foi o time do Vasco aí contra o Cruzeiro, que foi o 0-0 no primeiro turno. A provável escalação do Vasco para hoje tem Léo Jardim, PH, Michael, Léo e Piton, muda só o Piton, né? Sai o Vitor Luiz, muda os volantes, entra o Hugo Moura, aí daí pra frente muda muita coisa, né? Hugo Moura e Esforza, Payet tá como provável, tá? Aí muda também, sai o Ryan, entra o Emerson Rodrigues, só essa alteração, aí entra David e Verratti. Basicamente o time que jogou contra o Palmeiras, a única alteração aí é só a saída do Ryan. E eu acho que é um erro, cara. Eu acho que é um erro. Porque se você tem um cara que é tido como o melhor zagueiro, a melhor opção para a zaga do Vasco hoje, que é o João Vitor, que voltou de lesão, depois voltou de suspensão. Aliás, acho que era só suspensão, nem lesão era. Então não tem motivo para esse cara não estar em campo, cara. Mas o Léo vem bem, cara, que se foda. O melhor zagueiro tá no banco. E a gente vai precisar desse cara nas decisões. Precisa de dar ritmo. Ele precisa estar em campo, cara. É um cara que é diferente na saída de bola, é um cara que é diferente, faz o time ficar diferente. Então, não gosto dessa situação de manter o Léo e deixar um cara que é para ser titular nas decisões no campo, ou no banco. E o Payet, cara, o que o Payet tá fazendo para merecer ser titular desse time? Não me agrada também. Ou era para estar o suíço, né, que entrou bem, que é jovem, que ajudou na marcação, e o Coutinho, cara. Esses dois eram para estar em campo. O Vasco já era para estar hoje treinando o time que vai encarar o Atlético Mineiro. E não brincando, colocando de novo o seu Léo, o Payet de titular. E o David, né? Para mim também nem esse está merecendo. Então, errado. Né? A gente tem hoje um jogo teste já para pensar, tanto no Campeonato Brasileiro como para a semifinal. Se o time for esse, já me desagrada, tá? Já me desagrada e muito. A provável escalação do Cruzeiro tem o goleiro Cássio, que era dúvida, mas parece que vai para o jogo. O William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon. Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Esse não teve no primeiro jogo, tá? Se eu não me engano, estava machucado. E é o cara que joga nesse time, Matheus Pereira. Aí vem o Lautaro Dias, Gabriel Veron e Caio Jorge. Esse é o time do Cruzeiro. É o perigoso time do Cruzeiro que a gente vai enfrentar hoje no Mineirão. Deixe seu comentário, curte o vídeo. Desejar para você um domingo abençoado. Até mais tarde. No pré-jogo vou estar lá com o Sandro Gama Esporte Clube. Uma hora antes do jogo, vai para lá para a gente trocar uma ideia ao vivo. Vamos deixar ali provável escalação. Não, vamos trazer a escalação
vamos falar, né, de um provável placar e vamos falar dessa repercussão na Copa do Brasil, lá no Sandro Gama Esporte Clube. Espero você antes, 1 hora antes do jogo. O jogo é 18h30, então às 17h30 a gente vai estar lá ao vivo. Grande abraço, saudações vascaínas.